Primeiramente, bem-vindos a Bordeaux, bem-vindos à França, com essa vista espetacular aqui do alto do navio, de uma das cidades mais bonitas na França, nesse pôr do sol. Olha, esse episódio vai ser incrível, hein, pessoal? Estou de volta a bordo, a nossa casinha de lata, o navio que vivemos trabalhando e navegando pelo mundo. Conhecemos já dezenas de países a bordo dessa casinha de lata maravilhosa. E nesse vídeo começamos na França. Nessa nova temporada a bordo, vamos passar por várias cidades francesas que eu quero compartilhar com vocês. História, cultura, natureza, culinária, curiosidades sobre esse país lindo, começando por Bordeaux. Let's go, Eddie! Eddie! Poucos minutos do navio chegamos no Espelho d'Água, que é chamado aqui, um dos marcos aqui de Bordeaux, muito conhecido, muitos moradores locais e turistas vêm visitar. Olha só que linda aquela arquitetura, fantástica, né, pessoal? Bordeaux, que inclusive há mais de 2000 anos era ocupado pelos celtas, eles que começaram a desenvolver mais a cidade. Cerca de 60 anos antes de Cristo chegaram os romanos, que controlaram toda essa região aqui e desenvolveram Bordeaux ainda mais. Depois, Bordeaux foi invadido por diferentes povos europeus, incluindo os germânicos, que basicamente destruíram o patrimônio que os romanos tinham deixado. Outro povo que também controlou essa cidade e a região por um tempo foram os ingleses. Pois é, boa parte da França, por alguns séculos, foi controlada pelos ingleses. Até os anos 1400, mais ou menos, os ingleses tinham cerca de 1/3 do território francês. Olha só que impressionante. Porém, ao final da Guerra dos 100 Anos, entre o reino francês e o reino inglês, os ingleses foram expulsos e Bordeaux voltou a fazer parte da França. Mas sabe qual o outro povo que controlou Bordeaux depois disso tudo, depois desse rolo todo, bem mais recente? Os alemães, nos anos 40. Pois é, os nazistas controlaram Bordeaux até o ano de 1944, quando eles também foram expulsos do território francês. Depois de um pouco de aventura nas scooters, que custou a partir de €1 para destravar e mais 25 cêntimos de euro para cada minuto, né? Então, para você já ter uma ideia. E o aplicativo, o que a gente usou, eu escaneei na hora mesmo, o QR Code na própria scooter, baixei na mesma hora, registrei com o Google Pay, muito simples. E aí chegamos de volta na catedral, que a gente passou de scooter rapidinho, porém tivemos que arrumar um lugar para estacionar as scooters. Esse é provavelmente o maior símbolo de Bordeaux, a Catedral de Saint-André, que chegam a comparar com a Notre-Dame de Paris. Será que vai ser tudo mesmo? As primeiras menções de uma igreja aqui aconteceram mais ou menos nos anos 800. Isso mesmo, cerca de 1.200 anos atrás já existiu algum tipo de igreja aqui. Mas essa que nós temos hoje foi construída mais ou menos entre os anos 1200, 1300, 1400. Isso porque a parte demorou séculos para ser finalizada e passou na mão de diferentes arquitetos, inclusive diferentes estilos arquitetônicos, até ganhar essa aparência que tem hoje. Outra curiosidade: Bordeaux faz parte do tradicional caminho de Compostela, dependendo de onde você começa o caminho, né? Então, essa igreja é reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Essa e mais duas aqui de Bordeaux. Uma das razões é por fazer parte do tradicional, famoso caminho de Compostela. A catedral é apenas um dos mais de 12 patrimônios da humanidade declarados pela Unesco aqui em Bordeaux. E eu fiz um outro vídeo na minha passagem anterior aqui em Bordeaux, mostrando a maioria desses monumentos. Se vocês quiserem assistir, depois procura aqui no canal Joe Kyrillos em Bordeaux, França, porque é um vídeo dedicado a visitar as principais atrações e monumentos daqui de Bordeaux num único episódio. Depois vocês assistem aqui. Agora é voltar para a casinha de lata e partir para a próxima cidade na região aqui na França.
Honfleur, mais uma cidadinha francesa que eu vou mostrar para vocês. Já ouviram falar dessa cidade? Olha, tem um centrinho medieval lindo, algumas atrações turísticas, catedrais e dá para comer e tomar um vinho aqui também? Como que é isso? Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer hoje, aproveitando a nossa folguinha de tripulante em Honfleur. Estamos às margens do rio Sena, que banha Paris, inclusive, né? Um rio tão importante para o país inteiro. Daqui do navio é possível chegar na cidade de ônibus. O navio oferece um ônibusinho, que a gente chama de shuttle, que é aquele ônibus que conecta o porto com a cidade. Mas é possível caminhar também. Very excited to walk today. Right, Eddie? Yeah, we have shuttle. Bem-vindos à antiga Baía de Honfleur, e que serviu de inspiração para artistas famosos como Monet, por exemplo, na época do impressionismo. Se você voltar muito tempo atrás, estou falando aí de 800, 900 anos atrás, Honfleur era uma das cidades portuárias mais importantes da França, especialmente pela região privilegiada. É um porto protegido, onde tem que entrar num pedaço, digamos assim, do rio Sena para chegar. Então a cidade foi muito importante na época do comércio entre a França e o Canadá, por exemplo, 600 anos atrás, 500 anos atrás, até que perdeu espaço para Le Havre, que é uma outra cidade, fica bem próximo daqui, do outro lado do rio Sena, que é um pouco mais próxima do oceano. Então Le Havre se destacou mais ao longo dos séculos e Honfleur perdeu importância nos negócios internacionais da França com outros países. Hoje Honfleur é considerada ainda uma cidade pequena, tá pessoal? Parece bem grande e movimentada de turistas, mas na verdade a maioria das atrações funciona de segunda a sexta ou de terça a sábado, né? A gente está passando aqui domingo e segunda e ontem, por exemplo, estava quase tudo fechado. Então fiquem atentos quando vocês vierem a Honfleur, programe-se para ficar aqui durante os dias de semana, especialmente em abril e maio, que é o considerado alta temporada aqui. Julho e agosto é o pico do verão, mas o movimento já não é tão intenso mais. E tem outras cidades aqui na região que você pode visitar também, ou você pode passar um dia em Honfleur, ou você pode ficar em Honfleur e visitar outras cidades. Algumas dessas cidades que a gente vai conhecer também nos próximos minutos aqui no episódio. Entre as atrações aqui tem alguns museus, inclusive um museu marítimo que infelizmente está fechado hoje. Eu queria muito visitar, mas não está aberto. E tem também um museu dedicado a pintores famosos do impressionismo, que inclusive usou essa baía aqui de Honfleur como inspiração. Você pode conhecer um pouco mais da história do impressionismo de um pintor muito famoso que nasceu e cresceu aqui na cidade. Porém, algumas das atrações da cidade não estão exatamente na volta dessa baía. É possível caminhar também, tem alguns passeios de bicicleta, tem walking tour, são aqueles tours, aqueles passeios de caminhada. Você pode encontrar pesquisando no Google walking tour, que geralmente parte de manhã, então como o nosso horário de folga é à tarde, não consegui fazer. E tem também um mini trem que parte pela cidade visitando as principais atrações, dura cerca de 45 minutos e custa 8 euros. Estava falando sobre Monet para vocês, está aqui, tem a foto dele, um dos trabalhos dele, olha só que interessante, as casinhas, esse é o estilo impressionismo, né? Aqui a torre, as casinhas, e quando você olha, bem aqui na nossa frente, então a gente está olhando para o local real que Monet pintou. Impressionante, né? Tem também um pouco de informação sobre o mestre de Monet, Eugène Bourdin, Claude Monet e Eugène Bourdin, dois grandes nomes do impressionismo que pintaram bem aqui em Honfleur. Essa é a igreja de Santa Catarina, construída entre os séculos XV e XVI. É a maior igreja totalmente construída de madeira na França. E tem essa arquitetura bem peculiar com as colunas centrais. Também tem uma seção que é dedicada à arte religiosa.
decidimos comer alguma coisinha agora, tomar uma bebida gelada, aproveitando essa vista incrível. Paramos um dos locais aqui na frente da Bahia e assim, os preços de um copo de vinho, por exemplo, a partir de 6, 7 euros. O crepe, por exemplo, o crepe é uma das especialidades aqui, né? A partir de 4,50 euros. Então, os preços bem razoáveis com essa vista espetacular. Hello to Brasil, Eri. Bem-vindos a uma das regiões mais conhecidas na França quando você pensa em vinho. Estamos de volta a essa região próxima a Bordeaux e dessa vez vamos conhecer a cidade de Saint-Émilion, uma vila medieval bem pequenininha que tem ruas bem antigas, os prédios, as catedrais e bem na volta, bem no meio, na verdade, dessa região onde eles produzem muito vinho. Alguns dos melhores vinhos do mundo saem daqui, pelo que dizem. Será que é isso tudo mesmo? Então vamos lá, conhecer um pouquinho de Saint-Émilion e experimentar o vinho local também, claro. Primeira coisa que a gente já nota, vinho, vinho, vinho para todos os lugares, todas as ruas, cada segunda loja tem vinho, ou é um restaurante ou é uma loja que realmente você pode comprar vinho e levar. Tem alguns que trazem, os vinhos tudo produzido aqui na região, né? Olha só que interessante, Chateau, quando você vê essa palavra aqui, ó, Chateau, é relacionada aos locais que produzem vinho aqui na região. Para você visitar, é um pouquinho complicadinho, eu já explico para vocês como que você faz se quiser visitar o local exato onde a produção de vinho é feita e não só comprar o vinho aqui na cidade. Vamos levar um queijinho e um salame pro navio. Voltando a falar do vinho, tem muitas opções para você comprar aqui mesmo na cidade. Olha só, essas lojinhas e tem esse mapa interessante, eu achei aqui, porque mostra a região de Bordeaux, onde nós estamos com o navio, né? Voltamos aqui em Bordeaux e tem toda essa região produtora de vinho, né? Libourne, aqui próximo a outra cidade, e nós estamos mais um pouquinho para lá, Saint-Émilion, mais ou menos para lá. Então, para chegar de Bordeaux em Saint-Émilion, a gente pegou um Uber mesmo, deu cerca de 40 minutos e custou cerca de 70 euros. Mas você pode vir com uma excursão também, um passeio organizado saindo de Bordeaux para passar o dia aqui apenas. Ou se você quiser, também pode se hospedar por aqui. Tem algumas pequenas hospedagens na cidade. Saint-Émilion começou no século VIII, quando um ermitão se mudou para cá. Ele era chamado de Émilion. O que é um ermitão? É uma pessoa que decide viver reclusa, viver em solitude, às vezes por questões religiosas. Então ele se mudou para essa região, começou a viver aqui e, adivinha só, acabou criando-se um culto na volta, um culto na região. E no começo eles cavavam suas casas e a estrutura da cidade era meio que underground, né? Era no subsolo. Com o tempo, claro, a cidade cresceu também. E para almoçar, hein? Bom, tem muitas opções por aqui. A gente passou por vários restaurantes bem pequenininhos, alguns mais casuais, assim, com comidinha pequena, comidinha de lanche apenas e tal. Mas a gente, checando os reviews no Google e o menu, gostamos desse aqui. La Côte, se vocês quiserem pesquisar no Google, caso vocês venham também. Várias mesas aqui abaixo. Você vai descendo vários degraus e encontra as mesas no subsolo. Olha só que curioso. E aqui já fizemos o nosso pedido. Tem set menu com 3 opções. Tem apenas à la carte. Você escolhe o prato
vinho local, claro, né? A gente já fez o pedido, estou esperando chegar. Ah, chegou o vinho. Chegou o vinho. Em vez de pedir uma garrafa inteira, que a gente não vai conseguir beber, eu pedi apenas a taça. Custa mais ou menos entre 10 e 13 euros apenas a taça de vinho. Vamos experimentar o vinho. Esse aqui é de Médoc, que é uma região do outro lado de Bordeaux, diferente da região aqui que nós estamos. E antes mesmo de experimentar o vinho, já chegou a salada. Para começar, primeiro o curso, né? Vamos de dois pratos. Vamos experimentar o vinho. Muito bom, muito leve, muito gostoso para acompanhar a comida. Gostei, aprovado. E agora, vamos experimentar? Começando com salada. É grande, hein, pessoal? Olha, pessoal, tripulante, trabalha bastante, tem vida muito corrida, mas quando dá para aproveitar, a gente aproveita, viu? What about yours, Eddie? Do you like it? E agora chegou o prato principal. Olha, tá bonito esse peixe aqui. Tô indo com peixe, legumes, molho, batata. E Eddie tá indo com pato. Pato com alguns vegetais e batata frita também. So, Eddie? É? Ok, ela tá dizendo que eu vou adorar. A gente está compartilhando para poder experimentar coisas diferentes, então a gente pediu 2 menus diferentes e assim a gente compartilha e experimenta um pouco de tudo. Vamos experimentar o peixe agora. Vamos pegar um pedacinho pequenininho aqui. Olha, com esse molho branco, eu acho que eu vou gostar, hein? Aprovado. Aprovado o local, muito gostoso. Foram 2 menus com 2 pratos cada, sobremesa, copo de vinho, uma taça de vinho e nos custou, how much era? 66 euros. Comida deliciosa, experiência incrível nesse lugar lindo. Agora vamos explorar um pouquinho mais na cidade e conhecer um pouquinho mais e torna essa região tão famosa. Como eu estava explicando para vocês, existe um pouco de um certo desafio, digamos assim, para você conseguir visitar os lugares onde os vinhos são produzidos aqui. Isso porque esses lugares chamados de château, na maioria das vezes, são casas particulares, são mansões, são edifícios, são empresas familiares que têm limitação de quantas pessoas podem visitar. Então, geralmente eles trabalham com agências, com grupos. Você reserva com antecedência através de uma agência de viagem, uma excursão que sai de Bordeaux, por exemplo. Você pode fazer dessa forma, tá? No nosso caso, como a gente queria viajar mais freestyle, a gente não queria se prender a um horário fixo e também porque a gente não alugou carro, tem esse detalhe também, alguns chateaus são aqui pela região de Saint-Émilion e não apenas próximo da cidade, então a maioria deles não dá para caminhar. Você tem que ir de carro e táxi aqui é extremamente limitado. Pelo que disseram, os táxis na verdade vêm de outra cidade. Resumindo, se você vem com uma excursão, com guia, geralmente é mais tranquilo. Para você vir aqui e do nada querer visitar um chateau como esse, provavelmente você não vai conseguir. Você vai ter que ligar antes ou vai ter que reservar no site ou fazer através de uma excursão organizada. Porém, aqui na cidade é possível você ter um pouco dessa experiência. Existem alguns locais que você pode visitar onde eles armazenam vinho, tem um pouco de história, um pouco de explicação e as lojas onde você pode comprar também. Agora, eu estou de frente aos correios da cidade e tem esse local aqui atrás de mim que tem uma loja muito bonita no térreo e no subsolo é onde onde os vinhos ficam armazenados por anos e anos, por décadas na verdade. Nós encontramos vinhos com mais de 20, 30, 40 anos armazenados no subsolo dessa loja. Olha que interessante. São milhares e milhares de garrafas de vinho, pessoal, armazenados, tá vendo com a rolha aqui, envelhecendo. Esse aqui, por exemplo, é de 1988. Quando será que eles vão liberar para o consumo? E assim vai, corredores e corredores no subsolo da cidade para armazenar toda essa quantidade de vinho. Olha essas garrafas enormes, que linda, pessoal. Saint-Émilion Grand Cru. Está aqui o Chateau, onde foi produzido, 2016. Outras garrafas gigantes aqui, e segundo essa plaquinha, é de 1967. Caramba, olha só a quantidade de sujeira e mofo que acumula. Ed encontrou alguns ainda mais antigos. Esse aqui é dos anos 60, 1964, essas garrafas. Impressionante. Decidimos comprar, pessoal, macarons. Maybe here.
Vou explicar para vocês que aconteceu tudo muito rápido. A gente acabou de entrar nessa lojinha porque vimos um guia falando que aqui eles produzem um macarrão já desde 1620, a mesma receita que faz até para as autoridades e realeza. Então compramos uma caixa de macarrão tradicionalmente francês, especificamente de Saint-Émilion. E será que é bom mesmo? Só vou experimentar. Ó, como ele se parece, crocante por fora, macio por dentro. Olha, muito bom. Compramos uma caixa de 24 para dar de presente para o pessoal também. Acho que, se não me engano, foi 18 euros essa caixa de 24. Muito bom. E aproveitamos e compramos chocolate tradicional também. E tem mais, hein, pessoal? Encontramos mais uma porta aqui que leva para uma espécie de jardim no quintal da igreja. Olha que impressionante, olha essas ruínas, essas colunas. Nossa, adorei. Do nada, assim, encontramos isso. Nem estava na nossa lista de visitar hoje. Gostaram de conhecer Saint-Émilion? Primeira vez que eu estive aqui e eu adorei. Mas olha, nas últimas semanas nós estamos passando por vários países na Europa com a nossa casinha de lata, vivendo, trabalhando e navegando com o nosso cruzeiro. A gente já fez o norte da Europa, passamos por Suécia, Finlândia e recentemente, inclusive, a gente passou por uma ilha que eu nunca ouvi falar, uma espécie de território autônomo aqui na costa da França. Como que é isso, hein? Eu vou colocar aqui para vocês assistirem e conhecer um pouco da história de Guernsey. Toca aí do lado e a gente se vê lá.